Olá, queridos, graça e paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí, com o nosso tema Fala aí, Pastor, onde nós iremos abordar algo que de certa forma tem me feito refletir muito aí nessa quarentena, nesse período que estamos passando dessa pandemia, onde a gente tem sentido muita falta da nossa igreja, de estar com os irmãos em comunhão, e eu tenho feito muito pedidos a Deus de que esse período passe logo, porque eu não vejo a hora de estar novamente junto com os irmãos em comunhão lá na igreja onde eu congrego, que é a IBCA, Batista Central aqui de Abreu e Lima. E não só estar na minha igreja, mas também na igreja dos nossos amigos, às vezes que nos convidam para estar também indo aos cultos lá em comunhão com eles também. E eu confesso que eu tenho sentido muita falta disso também, desses períodos que a gente passava e que muitos às vezes nem valorizam tanto assim o estar junto em comunhão com os irmãos. Mas eu creio que tudo isso vai passar, e diante de muitas coisas que o Senhor tem me feito refletir nesse período de quarentena, uma delas é o que é que de fato nós temos sentido falta. Nós temos sentido falta da igreja como aquele modelo bíblico que o Senhor deixou para ao mundo, ou o entretenimento que a igreja assim promove, Então, eu queria um pouco, falar sobre isso nesse período que a gente vai passar do Fala aí, Pastor. Será uma mensagem bem curta, direta, clara e objetiva. Então, fala aí, Pastor, igreja ou entretenimento? Então, eu queria que você abrisse lá sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 23, e o versículo vai ser o versículo do 12 ao 14, que vai falar assim: também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás, dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te cobrirás o que defecastes, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos, porquanto o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Então, o texto em si nós iremos explicar um pouco mais à frente. Então, voltando lá, ao nosso tema, nós sentimos falta da igreja ou do entretenimento. Então temos que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem que entender aquilo que louva a Deus e aquilo que adora a Deus. Para a gente entender um pouco, temos que meditar em cima da palavra. Eu queria que você fosse lá para o livro de Salmo, Salmo 150, o verso 6, o último verso do Salmo. Você vai ver lá que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então a gente, quando entra nessa palavra, a gente vê que todo ser, tudo que respira, tudo pode louvar ao Senhor, porque louvar nada mais é render graças, expressar louvores de gratidão, bendizer, aplaudir. A gente tem que entender que todo ser que respira, ele louva a Deus. Se você for puxar um pouco na sua memória, você vai ver que num período que teve, na época de carnaval, cantava-se até músicas evangélicas naquele período de carnaval. Eu poderia citar várias, mas uma que eu estou me lembrando muito forte agora era uma de Regis Danese, que era Como Zaqueu, se não me falha a memória, e se cantava muito essas músicas no período de carnaval. Então alguns cantores que não são evangélicos cantavam também. E eu queria te dizer, queridos, que eles estão louvando ao Senhor, sim, porque de acordo com Salmo 150, se respira, pode louvar a Deus. A Bíblia diz também que toda a natureza, ela louva a Deus. Tudo que foi criado, ela é uma expressão também de louvar a Deus. Mas temos que entender também, quero que você avance sua Bíblia lá para Isaías capítulo 29. Isaías 29, 3, você vai ver o Senhor dizendo assim que: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim, e o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, quando a gente sai do âmbito do louvor, onde todo ser que louva, que respira, ele louva ao Senhor, e entra para a adoração, a gente já vê que na adoração já é
outros 500, como a gente gosta de dizer aqui em Pernambuco. A gente vê que a palavra adoração, no quesito da adoração, Deus ele olha muito mais o coração, a vida daquele que está louvando a Ele. Então, se eu, diante da palavra de Deus, eu posso afirmar para você que do jeito que todo ser que respira, ele louva ao Senhor, nem todo ser que respira, ele também está adorando ao Senhor. E esse versículo me chama a atenção bastante para algumas coisas, porque diz que os nossos lábios estão louvando ao Senhor, mas o coração está distante dele. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, muitas vezes adorando ao Senhor, e muitas vezes o nosso coração está lá tão distante, está preocupado com tantas coisas, está muitas vezes preocupado com a segunda-feira, está preocupado com a pia cheia de prato que deixou para lavar em casa, está preocupado com um armário vazio muitas vezes dentro de casa. Estamos num ambiente de culto, louvando, tentando de certa forma até adorar o Senhor, e por isso que o nosso coração está distante, porque com os lábios aprendemos a louvar ao Senhor, mas o coração ele está distante. E isso, nesse mesmo versículo, já deixa bem claro que nós estamos só reproduzindo mandamentos de forma maquinada. Muitas vezes temos que entender, será que somos seres humanos ainda, ou estamos aos poucos nos tornando robôs, onde só reproduz aquilo que foi programado para reproduzir. A gente aprendeu formas e dinâmicas de adorar a Deus. A gente aprendeu que tem que estar com as mãos para cima, se não chorar, se não manifestar assim, se não expressar assado, não está louvando e adorando a Deus. E muitas vezes a gente se torna máquinas que estamos só reproduzindo aquilo que fomos programados por homens para fazer. Feito está lá dizendo bem claramente nesse versículo 13 que nosso temor para com Deus consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente, de forma maquinada, formas como robôs, aprendemos. Mas eu não estou fugindo do tema. Eu quero que você volte lá para Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, o verso 12. Você vai ver do 12 ao 14, vou ler bem rápido. O 12 fala: também haverá fora do arraial um campamento, para onde irás, dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abraçares fora, cavarás com ele, e volvendo te cobrirás o que defecaste, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar, para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e nem se aparte de ti. Temos que entender que no ambiente do culto, no ambiente da adoração, o Senhor está ali presente também. E quando o Senhor está presente, Ele espera de nós certas posturas, Ele espera de nós certas formas de estarmos diante dele, na sua presença. E o interessante aqui é que temos que entender, eu quero deixar bem claro para você, eu não sou daqueles que querem voltar à lei, pois na lei havia aproximadamente, se não me falha a memória, 613 mandamentos e ordenanças, por isso que era algo impossível de se cumprir. Mas existem coisas que existiram na lei, que o conceito filosófico, o conceito daquilo que foi ensinado naquele momento ainda permaneceu no Antigo Testamento. Um deles é a forma de se apresentar perante Deus, a forma de estar na presença de Deus. E o interessante nesse versículo, sempre as pessoas, quando eu ensino ele, acham até de certa forma um pouco nojento e não entendem. E o versículo, o texto, ele fala bem claramente sobre defecar, sobre necessidades fisiológicas, dizendo que quando o povo de Deus, o povo de Israel, ia fazer as suas necessidades fisiológicas, o Senhor recomendou que fosse feito em um ambiente à parte, fora do arraial, que havia de ser enterrado e cobrido. E o interessante é que, porque o Senhor andava no meio de Israel e ele não queria se deparar com aquilo, o Senhor corria o risco de pisar naquilo? Não. O Senhor sabia muito bem onde estava a coisa. O que eu quero te dizer com isso de forma bem clara: fazer necessidades fisiológicas não é pecado, mas acontece que o Senhor determinou aquilo porque aquela necessidade era incompatível com o ambiente da adoração, era incompatível com o ambiente da presença de Deus. Querido, permita-me dizer, existem muitas coisas que têm sido feitas no templo, muitas coisas que existem dentro de
ambiente de culto que não adoram a Deus, podem até louvar, podem até não ser pecado, mas é incompatível com o ambiente da adoração. E a determinação do Senhor isso tem que ficar fora do templo, isso tem que ser enterrado, porque a minha santidade, ela é incompatível com aquilo que está sendo apresentado a mim, por mais que não seja pecado, porque aprendemos ao longo dos anos que se é pecado, desagrada a Deus. Se não é pecado, não desagrada a Deus. Portanto, não tem problema nenhum estar dentro da igreja. Não tem problema nenhum estar sendo dentro da igreja. Está até louvando a Deus. Então, temos que ter cuidado com isso, porque nem tudo que louva a Deus adora a Deus. Mas, com certeza, tudo que adora a Deus também estará louvando a Deus. Então, igreja ou entretenimento tem que trazer para nós essa reflexão do que é que eu estou sentindo falta, daquilo que a igreja de fato tem que ser ou do entretenimento que ela promove. Então, queridos, que Deus te abençoe nesses dias e que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre ti e que o rosto dele esteja sempre resplandecendo em ti e que o nosso amigo Espírito Santo, ele venha estar sempre contigo, sempre te abençoando, sempre te conduzindo. Então, querido, compartilhe essa mensagem, que essa mensagem venha ter um alcance, eu sempre falo isso, direcionado pelo Espírito Santo. Então, queridos, graça e paz, em nome de Jesus, amém.